governadora Alice, a Vitória hoje de manhã, dizia quando acordamos, ontem choveu bastante na Tijuca. Carol, choveu muito onde você mora também? Muito. E aí a Vitória hoje, quando acordou, eu vou colocar legenda no que ela disse-me assim: Júpiter, a governadora Alice é uma mulher de sorte, porque a natureza deu um stand-by na chuva que promete para hoje à tarde. Disseram que ia até chover granito hoje, eu não sei se é verdade. Nós estamos na entrada da primavera e nós estamos no Pão de Açúcar. Como disse o nosso amigo de São Paulo, cidade que tanto amamos, quando visitamos e voltamos ao Rio de Janeiro, é claro. Bem-vindo, não é provocação. Mas nós estamos num local privilegiado, que hoje acolhe turistas do mundo inteiro, local que é utilizado como um ícone do turismo internacional, não só do Brasil, ele está localizado no Brasil, mas todo o turismo internacional usa Cristo Redentor e Pão de Açúcar como ícones do turismo. E a primeira indagação que eu faço a todos os presentes: nos dias de hoje, esqueçam que nós andamos num bondinho. O nosso querido Antônio Joaquim hoje, com 60 anos de Brasil e um pouco mais de Portugal, porque ele veio de Portugal para cá, um presente que a nossa terra-mãe nos deu. Eu não sei se todos sabem disso, assim como os nossos intercambiados que estão ali, Antônio Joaquim hoje pela primeira vez, aí tá ali, Antônio Joaquim pela primeira vez hoje, em 60 anos, subiu a esse estágio do Pão de Açúcar. Acreditam nisso? Ele, os intercambiados que estão ali, eu não sei se Maria da Argentina já tinha vindo aqui também. E Antônio nos dizia assim: caramba, como isso foi rápido. Ele não sentia mudança, não balançou nem nada. Esqueçam o bondinho, esqueçam os cabos que foram lançados, esqueçam toda essa estrutura que está aqui. Voltem sua mente a alguns anos atrás. O que havia aqui? 2 montes, 2 pedaços de pedra, este e aquele lá. Eu pergunto a vocês, nos dias de hoje, com o pensamento ambiental que impera na humanidade, alguém ousaria autorizar estender cabos de aço e fazer uma agressão ambiental, colocando os bondinhos para trazerem turistas aqui em cima? Eu respondo, não, jamais. Alguém autorizaria fazer uma construção de concreto em cima de um monte, o mais alto da cidade do Rio de Janeiro, chamado Monte do Corcovado? Alguém autorizaria que, mesmo com a força da Igreja Católica, ali se edificasse a imagem de Deus, a imagem de Cristo? Resposta, não, jamais. Porque o pensamento ambiental atual é um pensamento ambiental absolutamente diferente daquele que imperava há décadas atrás e que nos permitia ter o que hoje não são agressões, mas são ícones. É sobre este tipo de raciocínio, Guilherme, que nós trouxemos uma contribuição a este fórum. É um fórum, e por ser um fórum rotário, nós vamos fazê-lo, a governadora Alice sugeriu, de forma dinâmica e diferente. Então, o companheiro Tássio, que está ali, que é o coordenador dos governadores assistentes, vai ser o nosso moderador ao final da minha exposição, combinado assim? E aí teremos a oportunidade de trocar algumas ideias. Assim como o texto que vou fazer, como texto de base para a minha mensagem, será distribuído a todos ao final dela pela nossa equipe de protocolo. Combinado? Neste mês de setembro, na Associação Comercial do Rio de Janeiro, e nossa companheira lá estava como nossa, estou me dirigindo à companheira Tereza do Rio de Janeiro, como nossa membro do Conselho Empresarial do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a doutora Inglória Schurman introduziu o tema Gestão Integrada do Território, afirmando: a realidade é sempre integrada, é uma só. São as intervenções humanas que podem ser desarticuladas, e muitas vezes são. O ser humano é parte integrante da natureza,
afirma a Declaração dos Direitos do Homem ao Saneamento e Meio Ambiente, firmada em Goiânia durante o Congresso Brasileiro de Engenharia Sanitária e Ambiental. Por ser assim, a criatura, o ser humano, deveria viver em equilíbrio com a natureza, a sua criadora. No entanto, o que se vê ao longo da história da humanidade é a permanente tendência ao conflito, à beligerância e à quebra de condições sociais e ambientais para que impere a paz e o convívio harmônico entre os semelhantes. Governador Alice, quem se dá o trabalho de ler um pouco Poeres, e Poeres é bastante documentado, inclusive em vídeo, né? Os governadores que chegam para treinamento recebem grandes doses de mensagens de Poeres, inclusive no vídeo da televisão de seu quarto, porque a TV Rotary, que funciona dentro do prédio onde os governadores são treinados, dentro do hotel, transmite por um canal fechado essas imagens. E por essa razão que acabo de expressar, talvez Poeres tenha dito: Rotary se dedica à paz, e enquanto houverem 2 homens no mundo, a paz estará com a possibilidade de conflito. Por isso, Rotary será sempre necessário à humanidade, assim dizia Poeres. Então, para que se pensem quais sejam os caminhos verdes para a paz, é necessário fazer uma rápida regressão na trajetória da civilização até os dias de hoje e pensar nas principais ocorrências que marcaram essa magnífica jornada de vida e progresso. Descobertas realizadas por arqueólogos estadunidenses e alemães desde 1964, portanto há pouco tempo, asseguram que Göbekli Tepe, região localizada na Turquia, próxima à fronteira com a Síria, é o marco inicial da civilização humana. Ali, povos históricos teriam contemplado rebanhos de gazelas e outros animais selvagens, rios mansos que atraíam gansos e passos migratórios. Bem-vindo ainda há pouco tirou uma foto junto ali a um dos gradis e tinham 2 miquinhos. Estávamos todos curiosos vendo os miquinhos. Os micos deviam estar mais curiosos ainda de ver esse camarada de vermelho na frente deles. Esta área era como um paraíso, diz o professor Klaus Schmidt, do Instituto Arqueológico Alemão, ele um dos descobridores de Göbekli Tepe. Impossível estimar quantos indivíduos viveram em Göbekli Tepe. No entanto, o relatório divulgado em 2011 pelo Fundo da População das Nações Unidas estima que somente no ano de 1800 da era cristã, a humanidade tenha atingido a casa do 1º bilhão de habitantes. Assim, pode-se concluir que o ser humano levou seguramente 10.800 anos para formar a primeira família global de 1 bilhão de habitantes. De lá para cá, portanto, de 9.000 a.C. até 1.800 depois de Cristo, 1 bilhão de habitantes. 1.800 depois de Cristo faz pouco tempo. De lá para cá, o que se constata no relatório deste Fundo das Nações Unidas para o Meio Ambiente é um excepcional crescimento da população, que permite projetar a cifra de 9.750.000 habitantes para o ano de 2150. Em que anos estamos? 2012. 2150 está um espirro para a humanidade daqui. Essa escalada fenomenal pode ser pontuada a partir de alguns marcos. 1804, 10.804 anos depois da primeira civilização, 1 bilhão de habitantes. Em 1927, 2 bilhões de habitantes, são 123 anos. Em 1959, 32 anos depois, 3 bilhões de habitantes. Em 1974, em 15 anos de intervalo, 4 bilhões de habitantes. Em 1987, 13 anos depois, mais 1 bilhão, 5º bilhão de habitantes. Em 1999, só 12 anos, Josias, o mais 1 bilhão. Isso quer dizer o 6º bilhão, 1999. Nós todos estávamos lá vivos. E agora, em 2011, no novo intervalo de 12 anos,
7 bilhões de habitantes. Guilherme, vai ter gente para andar de elevador aí a danar, não é verdade? Estudos das Nações Unidas prevêem para daqui a 19 anos, em 2030, a casa de 8 bilhões de habitantes. Daqui a 19 anos, Maria, lá de Buenos Aires, estará viva e nós também, e vai dizer assim: caramba, já somos 8 bilhões de habitantes. 20 anos adiante, em 2050, 8 bilhões 910 mil. E em 2150, a marca histórica de 9 bilhões 750 seres humanos sobre a Terra. Esses dados instigam a imaginar como suprir as necessidades desse fabuloso contingente populacional. Pensemos nós, rotarianos ou não, como possibilitar o acesso à água potável, assegurando saúde alimentar a todos. Água potável é saúde. Como assegurar saúde se essas populações não terão acesso à água potável? Como suprir de energia a demanda decorrente e propiciar o desenvolvimento de condições econômicas, reduzindo os desequilíbrios entre ricos e miseráveis? Existem essas diferenças entre nós? Como elas serão daqui a mais alguns anos, quando a população estiver ainda maior em todo o mundo? Como alimentar essa colossal população, afastando-a da fome? Como formar as novas gerações com educação básica, eliminando as causas de desigualdades tão gritantes como as que hoje são identificadas? Como reduzir os impactos do crescimento populacional sobre a natureza, permitindo uma nova e adequada pegada ecológica em todas as regiões? Essas indagações são parte do incentivo proposto pela governadora Alice Cavalieri neste fórum, Caminhos Verdes para a Paz. Como fazer esses caminhos verdes para a paz com esses desafios colossais pela frente? Se por um lado a população mundial cresceu nessas proporções, também é sabido que vários fatores impactaram de forma negativa a vida humana. Fenômenos e catástrofes naturais. Colecionando alguns desses fenômenos, e é fácil hoje se fazer uma pesquisa básica, nós vamos ver que pelo menos por mais de 7 grandes eventos mundiais recentes, em cada um desses eventos perdemos de 200 a 300 mil habitantes, em cada um deles. Não estou falando, por exemplo, do último tsunami, que foram 500 mil mortos. Imaginemos nós se não tivessem acontecido esses fenômenos naturais, como a população seria hoje. Epidemias, conflitos bélicos, ações genocidas, foram algumas dessas ocorrências que trouxeram grandes baixas, dizimando por vezes a civilização em várias épocas. Durante a Rio 92, o conceito do desenvolvimento sustentável foi determinado como o norte a orientar o rumo. Aquele capaz de suprir as necessidades da geração atual, sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das gerações futuras. O conceito é simples. A humanidade está conseguindo colocá-lo em prática? Negativo. Rotary International foi protagonista daquele encontro quando o brasileiro Paulo Viriato Corrêa da Costa, presidente em 91-92, lançou o seu olhar para o futuro, conclamando os rotarianos de todo o mundo com o programa Salve o Planeta Terra. Alerta lançado num gesto de pioneirismo dentre as organizações formadas por profissionais e empresários de abrangência global que buscam edificar a paz e a compreensão. Não somos os únicos. Nós temos que ter a tranquilidade, o equilíbrio de entender que nós não somos os únicos e também talvez não sejamos os maiores. Nós somos grandiosos pela proposta que temos. Mas, por exemplo, é apenas um exemplo, existem mais, os nossos companheiros em Lagos, com cerca de 1.300.000 leões como nós, têm exatamente os mesmos propósitos que nós. O que Rotary tem, por exemplo, neste episódio, é o pioneirismo de lançar um programa de envergadura mundial, como é o programa Preserve o Planeta Terra. E isso foi feito por um brasileiro na cidade do Rio de Janeiro durante a Rio 92. Naquele momento histórico no Parque do Flamengo e no Rio Centro, os palcos utilizados pelas organizações não governamentais, de um lado, e pelos governos constituídos, de outro, representantes dos mais variados segmentos sociais e políticos firmaram a Agenda 21,
quando a Carta da Terra foi divulgada e mais adiante ratificada pelas Nações Unidas em 2002. Diz a Carta: estamos diante de um momento crítico na história da Terra, numa época em que a humanidade deve escolher seu futuro. À medida que o mundo torna-se cada vez mais independente e frágil, o futuro enfrenta ao mesmo tempo grandes perigos e grandes promessas. Para seguir adiante, isso é texto da Carta da Terra, escrita em 92, ratificada em 2002. Para seguir adiante, devemos reconhecer que no meio de uma magnífica diversidade de culturas, e hoje aqui temos essa diversidade de culturas conosco, e formas de vida, somos uma família humana e uma comunidade terrestre com um destino comum.